Você sabia que uma licitação pública não começa quando o edital é publicado? Na verdade, quando o edital ele aparece para muitas empresas, uma parte muito importante do trabalho já foi feita dentro do próprio órgão público, porque antes da publicação é preciso identificar uma necessidade, estudar as possíveis soluções, estimar os custos, analisar os riscos e definir exatamente o objeto que será contratado. E é justamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Como funciona uma licitação pública desde o surgimento da necessidade até a assinatura e execução desse contrato. Olá, eu sou Lua Peterson, especialista em licitações e contratações públicas. Ao longo da minha atuação profissional, eu tive a oportunidade de acompanhar processos de contratação sobre diferentes perspectivas, dentro da administração pública, participando do planejamento de contratações e da sua gestão e também auxiliando empresas interessadas em fornecer para o poder público. E eu criei esse canal para compartilhar esse conhecimento de uma maneira prática, didática e muito estratégica. Aqui a gente vai falar sobre planejamento, estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico, edital, habilitação, proposta, recurso, contratos e tudo aquilo que os servidores e as empresas elas precisam compreender para atuar melhor nesse mercado. Então, se você quer aprender licitações sem um excesso de juridiquês, já se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos, que a gente vai falar muito sobre licitação, muito sobre um conteúdo fácil e prático de você aprender. Para entender uma licitação, a gente precisa começar primeiro pelo problema que a administração pública precisa e pretende resolver. Então a gente vai imaginar, por exemplo, que um órgão público ele precisa contratar uma empresa para realizar um evento, para prestar um serviço de comunicação, reformar um prédio ou até mesmo fazer a regularização fundiária de um lote de uma parte da cidade, bem como até inclusive o fornecimento de equipamentos, tá? A licitação ela não deve começar simplesmente com a decisão de comprar algum produto ou simplesmente contratar uma determinada empresa. Isso não deve e não pode existir. Ela tem que começar com uma necessidade pública real. Ou seja, o órgão ele precisa responder algumas perguntas que são básicas, como por exemplo, qual o problema a ser resolvido, quem que vai ser o beneficiado por essa contratação, qual o resultado que a administração pública pretende alcançar e se a contratação realmente é necessária, tá? Então ele deve ter essa etapa como fundamental. Por quê? Porque uma contratação mal planejada, ela pode gerar um edital inadequado, pode gerar propostas incompatíveis com o mercado e no futuro problemas na execução desse contrato. Então tudo começa com uma necessidade pública. Depois que essa necessidade ela é identificada, começa de fato a fase preparatória da contratação, tá? É nessa etapa que o órgão público ele vai estruturar o processo e produzir os documentos que vão sustentar uma futura licitação. Então, um dos principais documentos que a gente tem é o estudo técnico preliminar, popularmente conhecido como o ETP, tá? O ETP ele não deve ser tratado apenas como um formulário, um documento burocrático que você tem que realmente cumprir para iniciar e dar o pontapé da licitação, até porque quem vai fazer isso é o DFD, o documento de formalização de demanda, tá? O ETP, ele deve demonstrar o problema que precisa e será solucionado, bem como as alternativas disponíveis e as razões técnicas e econômicas que levaram à escolha de determinada solução. Em outras palavras, a gente for trazer para o ramo mais prático, antes de decidir exatamente o que vai ser contratado, a administração pública ela precisa estudar e entender o problema que ela tem que resolver. Tá? Então o ETP ele é considerado a primeira etapa do planejamento da contratação e ele serve como base muito sólida e robusta para a elaboração do termo de referência, do projeto básico e de outros documentos técnicos quando a contratação for considerada realmente viável. Então o ETP ele é como se fosse a base de uma casa e depois vem os outros artefatos, os outros documentos editalícios que vão dar a sequência para esse trabalho que foi feito no estudo técnico preliminar, tá?
Depois disso, é elaborado o termo de referência ou projeto básico, dependendo do objeto que será contratado. A gente tem uma diferenciação que nós vamos falar em outros vídeos aqui do canal. A gente vai trazer detalhadamente o que é cada um desses documentos, desses artefatos que devem ser produzidos, tá? No termo de referência ou no projeto básico, deve ser detalhado o objeto da contratação, os requisitos, as quantidades, os prazos, as responsabilidades, a forma de execução e principalmente os critérios que serão utilizados para aceitar o produto ou o serviço, tá? Também são realizadas nesse globo de estudos que devem ser feitos uma pesquisa de preço, uma boa pesquisa de preço. A gente vai trazer, eu vou trazer também um material sobre isso, que a pesquisa de preço é algo que tem que ser realmente estudado, realmente analisado. Se faz a estimativa do valor da contratação, a análise de todos os riscos que terá essa contratação e a sua execução, a definição dos critérios de julgamento. Hoje a gente tem muita dúvida, se levanta muita dúvida sobre os critérios de julgamento, como que será feito, e a elaboração da minuta do edital e do contrato. Tudo isso oriundo daquele estudo que começou no ETP e que veio para o termo de referência. Por isso que eu costumo dizer que grande parte do sucesso ou do fracasso de uma licitação é definida antes mesmo da publicação do edital, ou seja, é lá na etapa de planejamento, onde há o estudo dos agentes públicos, o estudo da administração pública sobre de fato como será feita a contratação. O edital, pessoal, o edital ele é o resultado do planejamento. Literalmente é o resultado do planejamento. Por quê? Porque com o planejamento concluído e os documentos aprovados, o edital pode ser publicado. É dado ok após a consultoria jurídica analisar, é dado ok para que esse edital vá para a rua e seja disponibilizado às empresas que irão participar. O edital ele funciona como um conjunto de regras daquela disputa, ou seja, o edital é a regra do jogo. E nele estarão informações extremamente importantes como o objeto da contratação, o seu detalhamento, quem vai poder participar, os documentos que são exigidos, forma de apresentação de proposta, critério de julgamento, os prazos, obrigações, condições de execução contratual. E é justamente por isso que uma empresa nunca deve participar de uma licitação sem ler o edital e todos os seus anexos. Não é somente pegar o edital bruto e esquecer de ler os demais anexos que vêm com ele, tá? Porque não basta apenas olhar o objeto e valor estimado. Muitas das condições que podem tornar a contratação vantajosa ou arriscada para a empresa, elas estão no termo de referência, estão na minuta do contrato, na planilha de custos e nos demais anexos que estão ali disponíveis, tá? Pela lei número 14133 de 2021, o PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, é o site eletrônico, o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada dos atos que são exigidos pela legislação, tá? Inclusive editais e informações sobre contratos. Então é importante que vocês sempre estejam atentos ao PNCP, tá? Porque ali vocês vão ter diversas informações sobre a contratação que está sendo feita. Então nunca analise somente o aviso de licitação. Vá a fundo e faça realmente um estudo daquele edital que você está querendo participar. Depois da divulgação do edital e do cumprimento dos devidos prazos legais, acontece a apresentação das propostas, tá? Então, dependendo da modalidade e da forma de disputa, também podem existir lances entre os participantes, ou seja, uma sessão de disputa de preço, de disputa dos lances que serão ofertados pelas empresas. A administração, ela analisa as propostas de acordo com o critério que foi devidamente estabelecido no planejamento e que foi para o edital, ou seja, pode ser menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou maior retorno econômico, conforme a natureza daquela contratação que está sendo pretendida, tá? Um ponto que é extremamente importante, que é vencer uma licitação, não significa simplesmente apresentar o menor valor possível dentro daquela sessão de lances. A proposta ela precisa ser compatível com o edital, precisa ser compatível com o mercado e com os custos reais de execução, ou seja, uma empresa que ela reduz excessivamente o seu preço apenas para vencer, ele pode conquistar a licitação, mas não quer dizer que depois ela vai conseguir cumprir o contrato, que ela vai conseguir executar em face daquele declínio de preço abusivo que ele acabou fazendo, tá? Então, por isso, antes de participar, uma empresa ela deve analisar muito bem
custos, tributos, equipe, logística, riscos e todas as obrigações que estão previstas no edital e na minuta do contrato. Por quê? Porque preço competitivo não é preço irresponsável. A partir do momento que você é irresponsável, você não executa aquele contrato e toma uma sanção administrativa mais para frente, tá? Menor preço é extremamente diferente de qualquer preço. Depois do julgamento, da análise daquela proposta, vem uma fase extremamente importante, que é a fase de habilitação, tá bom? Essa fase ela serve para verificar se a empresa possui realmente as condições jurídicas, as condições fiscais, trabalhistas, técnicas e econômico-financeiras que são exigidas para executar aquele objeto. Então, entre os documentos que podem ser solicitados nesse edital estão documentos societários, certidões fiscais e trabalhistas, atestado de capacidade técnica, balanço e demonstração contábil, os registros profissionais, declarações que são exigidas no edital, mas assim, ó, muita atenção, não existe uma lista única e universal de documento para todas as licitações. As exigências elas vão variar de acordo com o objeto, a complexidade, o risco e as condições estabelecidas no edital. Por isso, a empresa ela precisa organizar sua documentação antes, muito antes de começar a disputa de oportunidades. Por quê? Porque deixar para verificar tudo no dia da sessão ou um dia antes é um risco muito alto, muito elevado de uma inabilitação. Ou seja, manter o seu drive atualizado com seus documentos, com certidões válidas e não vencidas, só exemplifica e deixa muito claro que organização documental é uma estratégia também de licitação. Após o julgamento e a habilitação, os participantes eles podem ter a oportunidade de apresentar recursos, tá? Observando os momentos e prazos que são definidos pela legislação e pelo sistema que está sendo utilizado naquela licitação, tá? O recurso ele não deve ser utilizado apenas porque a empresa perdeu, não é simplesmente perdi, vou impetrar um recurso e vou travar a licitação. Ele precisa apresentar fundamentos que são objetivos e demonstrar qual decisão deve ser revista pelo pregoeiro, pela agenda de contratação, pela comissão de licitação ou pela subcomissão técnica quando há uma avaliação técnica. Depois da análise desses recursos e da conclusão do procedimento, é que a autoridade competente realiza a devida homologação do certame. A homologação é que vai confirmar a regularidade daquele processo e permitir o avanço para a contratação do vencedor. Ou seja, recurso exige fundamento e não apenas o inconformismo daquela empresa que não venceu, que não se sagrou vencedora. Depois de vencer a licitação, começa uma fase que muitas empresas subestimam, que é a execução do contrato. Ou seja, venci, uhul, agora vou executar e vou receber. A empresa vencedora ela pode ser convocada para assinar o contrato ou assinar e aceitar qualquer outro instrumento equivalente conforme for o caso e a previsão editalícia, tá? Então, a partir desse momento, aquilo que estava previsto no edital e na proposta passa a ser uma obrigação contratual, tanto da contratante quanto da contratada. A empresa ela precisa cumprir prazos e manter as condições que foram exigidas, ou seja, entregar o objeto com qualidade estabelecida e apresentar corretamente os documentos necessários para receber posteriormente os pagamentos da prestação de serviço. Do outro lado, agora falando da administração pública, a administração ela deve acompanhar a execução por meio da gestão e da fiscalização contratual, que são dois pontos importantíssimos desse elo contratante e contratada. Vencer uma licitação, portanto, não é o fim do processo, muito pelo contrário, é o início da responsabilidade de executar aquilo que foi ofertado. Porque uma proposta mal calculada, um prazo ignorado e uma obrigação não compreendida, ela pode gerar notificação, gerar penalidade, prejuízo e até mesmo a rescisão contratual. Então, vencer é apenas o começo. O nosso fluxo é homologação, contratação, execução, fiscalização e aí vem o pagamento. Resumindo, uma licitação passa por um caminho que começa muito antes da disputa. Primeiro a administração identifica uma necessidade, depois estuda a solução e aí planeja a contratação. Os agentes públicos que fazem isso. Em seguida vai elaborar os documentos, publicar o edital e aí iniciar o recebimento das propostas. Por quê? Porque depois acontece o julgamento, a habilitação, os recursos e a homologação.
E aí, por fim, lá no final de todo um processo licitatório, vem a contratação e a execução do objeto. Ou seja, temos a necessidade, o planejamento, o edital, a disputa, a habilitação e aí tem a assinatura contratual para que possa se iniciar a execução. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo eu quis apresentar uma visão geral mesmo, de como funciona uma licitação pública. Nos próximos conteúdos a gente vai aprofundar cada uma dessas etapas. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aqui os seus comentários de qual é a sua principal dúvida sobre licitações, para que eu possa trazer para vocês conteúdo da forma que vocês querem. Também quero passar para vocês que estou lançando no dia 10 de agosto o meu curso Licitações do Zero, totalmente gratuito. Está aqui na descrição do vídeo o link para a sua inscrição para que você possa receber esse conteúdo gratuito, estudar e se aprofundar ainda mais no tema de licitações. Eu sou o Lô Peterson, esse é o canal Licitações Estratégicas, porque licitação não é sorte, licitação é estratégia. Até o próximo vídeo.